Olá pessoal, a aula de hoje é a aula 7 sobre o movimento relativo. Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos aqui, uma simulação, para vocês entenderem qual é essa ideia de movimento relativo. Vamos lá. Bom, olha esse vídeo aqui. Sobe, desce, e subindo de novo. 3, 4. Então tem o Pateta aí se exercitando. 2. Sobe, desce, e subindo de novo. E 1, Olha isso. Quem é que está se movendo no final das contas? descendo e subindo. Ok? Então, isso é um pouco sobre a ideia do movimento relativo. O movimento relativo, ele depende do observador. E isso é um aspecto muito importante. Olha esse outro vídeo aqui. Aqui nós temos um ônibus, ele vai disparar uma bolinha. Presta atenção no disparo da bolinha e o movimento que ela vai fazer. Ó. Cadê a nossa bolinha disparada? Volta. Aqui. A nossa bolinha disparada, com relação ao ônibus, ela simplesmente subiu, está descendo e vai cair no mesmo lugar de onde ela foi disparada. Então, com relação ao ônibus, mais uma vez, ela está com um movimento vertical. Já em relação ao observador, você que está aí na frente do computador, por exemplo, você percebe esse comportamento parabólico aqui, ó. Então, você consegue perceber que a nossa bolinha, deixa eu pegar aqui, a nossa bolinha ela traça esse comportamento parabólico, que na verdade é uma composição do movimento vertical que ela realiza com o fato de que o ônibus está se movendo para a direita. Então a gente consegue ver esse movimento parabólico. Mais uma vez, o que eu quero mostrar com isso? Que o movimento é relativo, ou seja, depende de um referencial. No referencial do ônibus, a bolinha apenas subiu e desceu. No seu referencial, a bolinha fez esse movimento parabólico. Então, essa é a ideia de movimento relativo. Um movimento que depende do sistema de referência e a gente precisa levar isso em conta agora. Ok? Bom, esses foram movimentos aí. Tem mais uma simulação aqui para mostrar para vocês, que é o seguinte. Ó. Aqui tem um rio, aqui tem um barco, e a gente vai ver como se comporta a velocidade do barco em relação ao rio, a velocidade do rio com relação à terra, a velocidade do barco com relação à terra. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou deixar o rio sem correnteza, então o rio está parado, e o barco ele vai ter uma velocidade com relação ao rio de 5 metros por segundo. Então, quando eu disparo o barquinho aqui, o rio está parado, então ele vai se mover na direção que eu tracei para ele aqui, ele vai com a velocidade de 5 metros por segundo, ok? Agora, eu vou colocar o rio com a correnteza aqui com a velocidade relativa de 3 metros por segundo em relação à Terra. Então, observe, o nosso barco, por características dele, do motor e tudo, ele continua com a velocidade aqui, que eu vou chamar de velocidade em y, de 5 metros por segundo. Mas agora o rio vai ter uma velocidade de 3 metros por segundo com relação à Terra. Qual é a consequência disso? A consequência é que um observador na Terra vai medir a velocidade do barco diferente. Não vai ser nem a velocidade do barco com relação ao rio, nem a velocidade do rio com relação à Terra. Vai ser uma composição vetorial dessas duas velocidades. Então, olha aqui qual é a composição. A soma da velocidade do barco com relação ao rio, mais a velocidade do rio com relação à Terra, é que vai dar a composição da velocidade do barco com relação à Terra. Olha só como é que fica. Então, ele não vai mais fazer aquele movimento simplesmente na vertical, ele vai ter uma componente vertical e uma componente vetorial. E como isso são, horizontal e vertical. E como isso são vetores, essa soma tem que ser uma soma vetorial. Ok? É isso que a gente vai trabalhar agora em movimento relativo. A gente pode ter um movimento relativo em uma dimensão ou em mais de uma dimensão. Então, vamos começar com o movimento em uma dimensão. Como eu disse, esse movimento ele depende de um referencial. Então, a gente vai traçar algum referencial e observar o movimento em relação a ele. Então, por exemplo, imagine que a gente tem aqui o referencial A, eu tracei aqui um x e um y. Temos o referencial B, que também tem um x e um y, e ele se move com velocidade constante, ou seja, não tem aceleração, com relação ao referencial A. Por exemplo, o referencial A poderia ser uma pessoa no ponto de ônibus, parada em relação à Terra. O referencial B poderia ser um carro que passa por essa pessoa a 20 metros por segundo.
por exemplo. E esse outro ponto P, que na verdade é quem a gente está interessado em observar, vamos supor que seja um passarinho a 50 metros por segundo, na mesma direção aí do carro, ok? Então, se o passarinho está a 50 metros por segundo em relação à Terra, o carro está a 20 metros por segundo em relação à Terra e você está parado em relação à Terra, qual é a velocidade que você mede do passarinho? 50 metros por segundo, porque eu já estou dando em relação a você, que é a Terra. Mas qual é a velocidade que B mede, no caso o carro mede do passarinho? Vai ser a diferença das duas velocidades nesse caso. Vai ser 30 metros por segundo. Então essa é a questão de velocidade de movimento relativo. Tanto a posição quanto a velocidade vão sofrer efeitos dependendo de qual é o sistema de referência que você está observando. Então vamos lá. Mais uma vez. Então tem o referencial A, tem o referencial B e tem o meu ponto P aqui, minha partícula que eu estou observando. Ok? Quem é a posição de P com relação a A? Veja, a posição de P com relação a A é a posição de P com relação a B, que é isso daqui, ó, daqui até aqui, a posição de P com relação a B, mais a posição de B com relação a A. Ok? Então, a posição de P com relação a A é a soma da posição de P com relação a B mais a posição de B com relação a A. E a gente chega nessa equação para a posição. Ok? Vale o mesmo para as velocidades. Então, qual é a velocidade de P com relação a A? Vai ser a velocidade dele com relação a B mais a velocidade do referencial B com relação a A. Só não vai valer o mesmo para aceleração, porque a gente disse que B não tem aceleração em relação a A. Então, a gente cortou isso aqui, porque senão foge de uma coisa que a gente chama de referenciais inerciais. A gente precisa que eles não estejam acelerados. Mais para frente a gente trata disso, ok? Então, a aceleração de P com relação a A vai ser a mesma aceleração de P com relação a B. Por quê, professor? Porque B não está acelerado em relação a A. B está com velocidade constante, ok? Bom, basicamente é isso que a gente tem de movimento relativo, e é isso que tem a ver com o fato de que você vai depender qual é a posição e qual é a velocidade e a aceleração da partícula, dependendo de quem é que você está observando. Com essas equações a gente pode resolver isso. Isso para uma dimensão, para duas ou mais dimensões, é a mesma estrutura, porém vetorial. Então, ao invés de simplesmente somar a velocidade ou subtrair velocidade, somar a posição ou subtrair posição, a gente vai ter que fazer somas vetoriais. Lembra que a soma vetorial é diferente da soma algébrica que a gente está acostumado, hein? A soma vetorial leva em conta as componentes dos vetores, certo? Vamos ver um exercício. Olha aqui, ó. Esse foi um exercício da Unicamp aí de 2018, do vestibular. Nós temos duas esteiras rolantes. São esteiras que aparecem em aeroportos, por exemplo. Bom, então vamos lá. Esteiras rolantes horizontais são frequentemente instaladas em grandes aeroportos para facilitar o deslocamento das pessoas em longos corredores. É um tipo de escada rolante, só que na verdade é uma esteira. Então você anda mais rápido quando está sobre ela. Basicamente essa é a ideia de uma esteira rolante. Vamos lá. A figura abaixo, na verdade ao lado, né, mostra duas esteiras rolantes que se deslocam em sentidos contrários com velocidade constante em relação ao piso. Tá aqui as velocidades, V é 1 da esteira 1 e da esteira 2. E essa velocidade é de 1 metro por segundo, ok? Então essa é 1 metro por segundo para baixo, essa é 1 metro por segundo para cima. Em um mesmo instante, duas pessoas, estão aqui representadas pela pessoa A e pela pessoa B, se deslocavam com velocidade constante de módulo igual a 1,5, então essa aqui está descendo com velocidade de 1,5, e essa daqui está subindo com velocidade de meio metro por segundo em relação ao piso, sentidos contrários como estão aqui, ok? Disse que as esteiras têm um comprimento de 120 metros e pergunta-se, letra A, qual o tempo necessário para que a pessoa A chegue até a outra extremidade da esteira? Então, veja, antes de entrar na esteira, ela tem uma velocidade de 1,5 metro por segundo. Quando ela sobe na esteira, o que vai acontecer com relação ao solo? Ela vai ter a velocidade dela mais a velocidade da esteira, ok? Então, é isso que a gente tem que levar em conta para resolver esse problema A. Então, vamos lá. Para resolver o problema A,
a velocidade da pessoa A ela vai ser acrescida da velocidade da esteira. Então, o que eu estou chamando de VA' é a nova velocidade da pessoa A, vai ser a velocidade antiga dela mais a velocidade da esteira, porque ambas estão na mesma direção e no mesmo sentido, é simplesmente uma soma. Então, 1,5 m era a velocidade da pessoa antes, mais 1 metro, que é a velocidade da esteira. Resultado, a pessoa, com relação ao solo, vai se mover a 2,5 metros por segundo. Ok? E como a velocidade é o deslocamento sobre o tempo, então o tempo é igual ao deslocamento sobre a velocidade, ou seja, o deslocamento é todo o comprimento da esteira, que é 120 metros, dividido pela velocidade dessa pessoa, que é 2,5, vai dar 48 segundos, ou seja, ela atravessa essa esteira em 48 segundos. Ok? Vamos ver a letra B. Na letra B, pergunta-se: quanto tempo depois de entrarem nas esteiras, as pessoas A e B passam uma pela outra? Então, veja. Agora, eu vou ter que a pessoa A entrou na esteira, a gente já sabe qual é a velocidade dela, aumentou. E a pessoa B, quando subir na esteira, também vai aumentar a sua própria velocidade. Então, o que a gente pode fazer... Tem duas formas de resolver esse problema. Ou você considera que uma das pessoas está parada e a outra está com a soma das duas velocidades, ou você encontra equações para cada uma dessas pessoas, que é o modo que eu gosto mais de responder, porque embora talvez não seja tão mais rápido de responder assim, ele é mais completo, você consegue entender perfeitamente a descrição do movimento para uma pessoa e para outra pessoa, ok? Então vamos lá. Então, primeiro eu vou definir um referencial positivo para baixo. Eu que escolho qual é que é o positivo. E por que eu tenho que fazer isso? Porque se para baixo é o positivo, a velocidade da pessoa A que a gente havia encontrado, que é a soma dessas duas, é 2,5 positivo metros por segundo. Já a velocidade da pessoa B, depois que ela sobe na esteira, vai ser a velocidade antiga dela, que é menos meio. E por que o menos, professor? Porque eu defini um referencial para baixo. Se ela está indo no sentido contrário, a velocidade dela é menos meio e menos o 1 da esteira, que também está indo para cima. Portanto, menos 1,5. Então, essa pessoa A está com a velocidade 2,5 para baixo, a pessoa B está com a velocidade 1,5 para cima, que eu considero negativo porque está no sentido oposto. E aí eu posso descrever as equações das duas pessoas. Qual é a descrição da posição da pessoa A? Isso é MRU. Posição é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, a posição da partícula A em qualquer intervalo, em qualquer instante de tempo, é igual à posição inicial dela. Eu posso considerar esse iniciozinho como zero, e ela desce, mais a velocidade dela, que é para baixo, 2,5t. Então, fica simplesmente 2,5t. Já a equação da pessoa B é a posição inicial dela. Veja, se eu considerei aqui zero, aqui embaixo não pode ser zero. Aqui tem que ser o quê? 120. Eu poderia considerar embaixo como zero, em cima 120, a resposta daria no mesmo, ok? Então, se eu considerei aqui zero, aqui a pessoa B está partindo de qual posição? Da posição 120, ok? Se está crescendo para baixo, aqui é zero, aqui é 120. E a velocidade da pessoa B é negativa, porque ela está no sentido contrário, então menos 1,5t. Bom, achei as equações que regem aí o movimento tanto da pessoa A quanto da pessoa B. Aí a pergunta é, quanto tempo depois de entrarem na esteira elas passam uma pelas outras? Passar uma pelas outras é a posição final delas serem iguais. Então, eu vou igualar XA a XB. Eu tenho 2,5t é igual a 120 menos 1,5t. Passa para cá. O menos 1,5t soma. Vai dar 4t igual a 120 ou t igual a 30 segundos. Então, em 30 segundos, elas vão se encontrar em algum ponto aqui que a gente pode calcular também. Mas não está sendo solicitado na questão. Ok? Então, essa é uma forma de responder. E a outra forma é você imaginar que, por exemplo, a pessoa B está parada e a pessoa A é que está indo em direção a B com a velocidade de 4 metros por segundo. Por que 4 metros por segundo? Porque a velocidade dela é 2,5 somado com a velocidade de B, que é 1,5 em sentido contrário. Então, é como se B tivesse parado e A tivesse indo em direção a B com a velocidade das duas somadas. Ok? É uma outra forma de atacar o problema. Aí você teria que 4 vezes o tempo VT é igual a distância, T é igual a 30 diretamente. Ok? É isso, pessoal. Essa é uma questão que leva em conta aí o movimento relativo. Então, o movimento relativo, recapitulando, é um movimento que depende do referencial. Então, às vezes você tem informação de uma partícula em relação a um referencial, mas você quer informação daquela partícula em relação a um segundo referencial.
Então você tem que brincar aí um pouco com essa soma ou subtração de velocidades, soma e subtração de posições, escalarmente quando for em uma dimensão e vetorialmente quando for em mais de uma dimensão, como nesse problema aqui, ó, que eu vou deixar como exercício para vocês. A chuva está caindo verticalmente com a velocidade constante de 8 metros por segundo. Então, se eu quiser descrever isso aqui como um vetor, é um vetorzinho apontando para baixo. Poderia ser menos 8j, por exemplo, onde j é o vetor unitário que aponta na direção do eixo y. E o menos é porque está para baixo. Com que ângulo em relação à vertical as gotas de chuvas parecem estar caindo do ponto de vista do motorista de um carro que viaja em uma estrada plana e retilínea a uma velocidade de 50 km por hora? Então imagine a situação. Se você estiver parado em relação ao solo, a chuva está caindo vertical. Se você estiver em movimento, eu não sei se vocês já experimentaram isso, dentro de um carro, por exemplo, parece que a chuva está caindo em relação a você com um certo ângulo com a vertical. É o que o problema está propondo aqui. Então, você está se movendo com a velocidade de 50 km por hora e, por causa desse movimento que você está fazendo, parece que a chuva está caindo em relação a você com um certo ângulo, ok? Embora, com relação ao solo, ela está caindo na vertical. Então, para resolver esse problema, você vai ter que escrever aqui o seu vetor. Aqui vai ter que ser dividido por 13,6 para dar em metros por segundo, a mesma unidade que está a velocidade da chuva. E você vai ter que brincar um pouco com os vetores velocidades usando aí as equações de velocidade relativa para encontrar o ângulo. Como é que você encontra o ângulo? Quando você descrever os dois vetores, você vai ter componente y, componente x, você pode usar a tangente. Tangente de um ângulo é componente y sobre componente x. O arco tangente, aí você pode descobrir usando aí a função arcotangente, vocês vão encontrar o ângulo de 60 graus. Então façam esse exercício, ok? E estudem um pouco sobre velocidade relativa, tá bom? Um abraço e até a próxima videoaula.